quando nós lemos o capítulo 4 de Daniel, Daniel também expressa, ou melhor, Nabucodonosor fala e Daniel escreve, falando que os céus reinam, e não há reino maior do que o reino dos céus. Então ele demonstra a nós um mundo espiritual, que consegue manipular a vida humana. Porém, neste mundo espiritual, tem o nosso Deus como soberano, atuando em todas as áreas. Vemos o nosso Deus no controle de todas as situações. Porém, também observamos que há um pequeno reino que quer ser dominador. E este reino é o reino de Satanás. Quando eu leio Apocalipse 12, verso 12, diz assim: alegrai-vos e regozijai vós, que no céu habitam e nele moram. Ai de vós, habitantes da terra, porque foi precipitado a vós Satanás, e sabendo que ele tem pouco tempo, ele tem ardente ódio de vós. Quando o apóstolo Paulo explica, ele fala o capítulo 6 aos Efésios, e o versículo de número 12, dizendo: a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas é contra os principados, as potestades, o príncipe do ar e as hostes da maldade, que agem nas áreas celestiais. Então ele demonstra que existe um reino que se opõe contra nós que acreditamos no Senhor. Paulo é mais profundo, e quando ele escreve o capítulo 8 de Romanos, e o verso de número 36 e 37, ele diz: ainda que todos os dias somos conduzidos como ovelhas mudas ao matadouro, além de tudo isso, somos mais que vitoriosos. Você pode dar glória para Jesus? Então, quando eu vejo o pedido que Tiago faz à igreja, ele fala de um modo que venhamos entender que a nossa luta é espiritual, e ela se define na vida humana a qual vivemos. Por que ela se define na vida humana a qual nós vivemos? Porque Satanás, junto com os seus anjos, tem hierarquias, e anjos declara as Santas Escrituras que são espíritos ministradores, que trabalham, que desenvolvem alguma coisa para a raça humana. Porém, os anjos decaídos junto a Satanás, principados e potestades, eles têm um objetivo: matar, roubar e destruir. E quando nós falamos do povo de Deus, nós falamos de um povo que está separado, está guardado pelo próprio Deus. Mas este povo tem uma meta a cumprir: as leis morais estabelecidas por Deus. E quando em algumas falhas este povo, ou um entre este povo, não cumpre adequadamente, então ele traz legalidade a esse ser. Porém, esse ser não pode dominá-lo, não pode invadir o, como diz Jesus ao capítulo 12, verso 43 ao 45 de Mateus, dizendo: o demônio, ele sai do corpo de um homem e anda pela terra à procura de um lugar para habitar, e quando ele não encontra, ele retorna para a casa que ele saiu. Ele encontra aquela casa limpa, varrida, adornada e vazia, chama mais 7, e o estado daquele homem será 7 vezes pior do que o primeiro. Porém, quando ele chega próximo de nós, ele, ainda que nós temos alguma legalidade por alguma atitude errada, ele não consegue habitar. Por que ele não consegue habitar? Porque existe um Deus poderoso, que diz em Hebreus capítulo 12, verso 24,
que está rogando por nós. Então, quando ele encontra esta barreira espiritual, ele precisa anular tudo aquilo que você crê. Ele precisa neutralizar a sua fé, te frustrando, te abatendo,